Até onde você enxerga o seu propósito? Diga comigo, até onde eu enxergo o meu propósito? Esse é um tema muito relevante para os nossos dias, porque nunca se pregou tanto sobre propósito como nos últimos tempos. Só que às vezes, aquilo que é muito massacrado na mídia, na internet, nos púlpitos, pode se tornar comum com o tempo. E o valor real, o sentido verdadeiro se perde pelo uso tão frequente e às vezes mal empregado. Mas se Deus te trouxe aqui nesta manhã e você que está comigo online, é porque Deus quer te dizer algo específico. Deus está te dizendo para você enxergar o tempo todo aquilo que Ele liberou sobre a tua vida, para que você não se perca no meio desse emaranhado de vida e esqueça o propósito pela qual você veio para a América. Você está em qualquer parte onde Deus te colocou. Você que está passeando em breve virá para morar na América. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito, irmãos, porque é o propósito que nos move, é a realidade do que vai nos acontecer, que traz esperança para o nosso coração. Aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Então não existe tristeza profunda, irmãos. Você vai acordar e vai dizer, o meu propósito está em curso, eu estou vivendo a minha realidade, eu vou chegar lá. É essa história que você tem que contar para você mesmo. É essa pregação que você tem que pregar para você mesmo. É esse sermão que tem que viver na sua boca. Sabe por quê? O propósito de Deus na sua vida não cai por terra. O Léo falou aqui agora há pouco, o Léo Fonseca, ele nasceu com dificuldade nos pulmões, não podia respirar com o aparelho. Nem os médicos, nem os pais e nem ninguém imaginaria que um dia ele cantaria, ele adoraria, ele precisaria usar o pulmão dele para soltar cada nota, seja grave, seja aguda, seja o que for. Você ainda não entendeu todo o teu propósito, mas a minha palavra para você é: caminha nele, caminha nele, caminha nele. Pastor, eu não estou vendo nada. Não interessa, continue caminhando. Não é porque você não vê que o teu propósito desapareceu. 2 amém, só 2 entenderam. Não é porque você não está vendo nada que o seu propósito desapareceu. Eu quero ler Atos capítulo 23, versículo 11. Esse versículo mexe muito comigo, pela circunstância em que ele ocorreu e como Deus trabalhou na vida deste homem, Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Diga, coragem. Diga a pessoa que está ao seu lado: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Já testemunhei no Brasil, agora vou testemunhar na América. Vai pegando. Já testemunhei no Brasil, agora vou testemunhar na América. Ei, meu irmão, você ainda não entendeu tudo, mas agora Deus vai abrir os seus olhos para que você veja. Deus falou para Paulo: Paulo, a forma como você fez em Jerusalém foi maravilhosa, mas o meu propósito para você é chegar em Roma. Você vai para Roma. Só que Deus falou do propósito, mas não falou do processo. Deus falou do propósito, mas não falou do processo. Brinco e Nana, vocês vão para Manhattan. Esse é o propósito. Mas até quando vocês vão chegar lá, forem chegar lá, é o processo. Aí Deus não contou. Só que nós temos um problema. Quando Deus fala o propósito, nós já queremos ajudar Deus. A primeira vez que eu recebi uma palavra profética de que eu ia às nações, eu já estava arrumando a minha mala. Então Deus falou, vai cumprir agora. Não é assim? Porque Deus libera o propósito, libera a profecia, libera a palavra, mas Ele não diz o processo nem o tempo. Então a gente acha que é instantâneo e imediatamente. Já despedi dos meus amigos, eu trabalhava no shopping, já não trabalho mais, agora eu já estou indo embora e vou começar pela Europa, vou começar pela Holanda, da Holanda eu vou para a França. Eu tinha todo o mapa da Europa já na minha mente. Aí Deus falou: ele não sabe de nada. Mas esse propósito me acompanhou a vida inteira.
Até o dia que eu comecei de fato ir às nações. 1 país, 2 países, 10 países, 20 países, 30 países, 31 países, 31 nações, depositando a semente da verdade, a palavra do evangelho. Aí eu disse, então era isso, era só ir e vir às nações. E Deus diz, continua não sabendo nada. Eu te disse que você vai e vai morar em outro país. Pela misericórdia do Eterno, vamos completar 6 anos agora em fevereiro, que nós já estamos aqui na América, desbravando este país, não pela minha força, nem pela minha capacidade, semeando em vários estados. Irmãos, são mais de 34 igrejas que nós temos nas nossas 2 regionais aqui da América do Norte. Nascerão mais outras agora, até o final do ano. Isso eu não enxergava lá atrás, mas eu tinha uma palavra, eu tinha um propósito, eu tinha sido liberado sobre a minha vida, tinha sido liberado sobre a minha vida, uma palavra de poder, um propósito estabelecido nos céus. E Deus falou para Paulo, você vai para Roma. Entre o tempo que Deus liberou a palavra e o cumprimento, o processo dele demorou quase 3 anos. Quase 3 anos. É para que eu e você possamos entender que do liberar do propósito para o fato acontecer, Deus vai usar o processo para te preparar para aquilo que Ele mesmo vai entregar nas suas mãos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Do tempo onde o propósito foi liberado até acontecer, o processo é o tempo que Deus está preparando cada um de nós para que possamos fazer com ousadia, com intrepidez, tudo aquilo que Deus estabeleceu no propósito. Mas você carrega esse propósito. Diga à pessoa que está ao seu lado, você carrega este propósito. Você carrega este propósito. O propósito de Paulo era testemunhar Jesus em Roma. Roma era o epicentro do mundo naquela época. Era os Estados Unidos de hoje. Agora você imagina, Paulo em Jerusalém, testemunhou, sofreu algumas coisas. E eu fico imaginando que Paulo deve ter pensado, o que me aguarda em Roma? Mas Deus foi trabalhando, Deus foi cuidando. De Jerusalém, ele fez um pit stop em Cesareia, para dizer que o propósito continuava, mas ainda não era a hora chegada. Eu vim aqui acalmar o seu coração nessa manhã. Eu vim dizer para você, o propósito não saiu da sua vida. Você não precisa viver ansioso. Ele vai se cumprir. Ainda que você tenha que fazer um pit stop em Cesareia, continua vivo e ativo aquilo que um dia Deus falou com você. Quando Deus usou uma profeta, quando Deus usou um profeta, quando Deus te deu uma palavra, quando Deus te deu um sonho, não importa. Não importa se você vai fazer uma parada, 2 paradas, 3 paradas, mas ele vai acontecer. A hora é do Senhor e o tempo é dele. Agora, Paulo não estava num culto como esse, de fogo de poder, quando Deus revelou o propósito. Paulo não estava numa vigília de oração, não estava num sarau. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Que ambiente que Deus decidiu falar com Paulo, não é verdade? Porque às vezes nós imaginamos que Deus só fala num ambiente profético como esse, que Deus só fala quando está tudo bem na nossa vida. Deus escolheu um dos piores momentos na vida de Paulo para dizer para ele, eu tenho um propósito para você. Ei, irmão, alguém disser para você assim, eu tenho um trabalho para você, já seria maravilhoso, mas é um homem falando para o outro homem. Agora um Deus se colocando ao lado de Paulo, numa cadeia, num lugar fétido, escuro, num calabouço, e dizendo, eu tenho um propósito para você. Quem sabe naquele momento Paulo nem imaginou que ele conseguiria sair daquele lugar, mas a palavra profética rompeu o caos para dizer para ele, você não vai morrer aqui, você não vai morrer aqui, eu tenho mais missão na sua vida. Ei! Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir todo o propósito da vida dele. E depois que ele cumprir, você não tem que fazer mais nada aqui, irmão. Para que fazer hora extra aqui? Aí você vai mesmo. E olha que incrível,
Eu amo a linguagem de amor de Deus. Linguagem, palavras de afirmações. Ele chega para Paulo no pior momento ali e ele diz: coragem, coragem. Olha quem está aqui ao seu lado. Coragem. É a linguagem de amor. A palavra de afirmação de Deus vai ser sempre uma palavra de amor para mim e para você. Eu vejo nesta manhã aqui corações que estão aprisionados na tristeza. Eu vejo lágrimas que não saem para o lado de fora, mas saem para o lado de dentro. Mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta desta casa para te dizer: coragem, coragem. O propósito vai se cumprir. A sua história não vai acabar. No caso de Paulo, ele diz: essa prisão não é a tua sepultura. Este lugar não vai te matar. Este lugar não vai te destruir. Então põe-te de pé e marcha. Põe-te de pé e marcha. Ah, mas eu estou num lugar, é um cubículo, não dá para marchar, meu irmão. Nem se for no mesmo lugar, você vai marchando. Você vai marchando até no mesmo lugar e vai dizendo: eu não vou morrer neste lugar. Essa luta não vai me matar. Este propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Aí se a parede está aqui, você vira para outra: essa luta não vai me matar. Eu vou viver o meu milagre. Eu estou indo lá no... Coragem. Diga a pessoa que está ao seu lado: coragem. Esqueceu a voz profética. Coragem. Tem gente que fica olhando para mim e rindo. A pessoa do lado não recebeu a benção, que pena. Mas se você está sentado perto de um crente aleluiado, diz assim: coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Coragem, coragem, coragem. Vamos fazer esse barulho mesmo. Lendo a Bíblia, examinando as Escrituras, eu tenho uma certeza de Deus. Ele gosta de nos visitar nos momentos mais frágeis para nos dar coisas grandiosas. Vou falar de novo. Deus gosta de nos visitar em momentos frágeis para nos dar coisas grandiosas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fortes, se a gente receber algo de Deus, nós vamos dizer: fui eu. Não, eu estou forte. Eu já não estou nem com o green card, agora eu sou cidadão americano. Fala bem alto na fila para os coitados que ainda não tem, escutar. E botar a luta em quem não tem, né? Minha conta bancária está bufando. Aí Deus fala assim: então vai viver do que você tem. Agora quando a gente está frágil, pequenino, quando a gente está ali: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Aí Deus fala: agora você está perfeito para eu te entregar algo grande. Foi assim com Paulo, mas foi assim com Gideão. Numa época em que Israel estava debaixo de uma severa destruição dos midianitas, não tinha nem o que comer, tinha que esconder. O anjo do Senhor vai ao lado de Gideão e disse assim: varão valoroso, homem valente. Eu já li tantas vezes essa escritura, eu fico pensando: cadê esse homem, né? Gideão estava o trapo do trapo do trapo. E quando Deus começa a falar com ele, ele fala assim: eu ainda sou o menor da minha casa. Começa a lamber as feridas. A minha família é a menorzinha das tribos, a menos significante. Deus diz assim: homem valoroso. E na sequência ele diz: vai na tua força libertar Israel. Que força! Que força que Paulo tinha lá na cadeia, que Gideão tinha, que força. Mas Deus enxerga em nós aquilo que nós não enxergamos, meu irmão. O que Deus olha para você e Ele vê é um homem valoroso, é uma mulher valente, é um homem intrépido, é uma mulher ousada. Deus olha para você e diz: na tua força você vai vencer, na tua força você vai vencer. Sabe por quê? Quem deu a força para você vencer foi Ele. Então Ele pode dizer: vai na tua força que vai dar tudo certo. Vai dizendo para você mesmo: eu vou na minha força que vai dar tudo certo, porque a força que está em mim é a força de Deus. Deus disse para Gideão: vá na tua força e liberte Israel. Mas ele vai também para Josué no momento de luto, de dor. Moisés havia morrido, grande líder. E ele diz assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Linguagem de amor de Deus nos momentos extremos cai que nem uma luva, não é verdade?
Eu penso que Josué olhou e disse assim: esse povo rebelde, Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu por causa desse povo, e agora sobrou para mim. E Deus está dizendo: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É na força do Senhor, é na coragem do Senhor que nós vamos vencer. Paulo na cadeia, Gideão diante dos midianitas, Josué com aquele desafio, e a história continua sendo contada. Marcelo, quando estava vivendo isso. Luciano, quando estava vivendo isso. Carla, quando estava vivendo isso. Ivete, quando estava vivendo isso. Cleo, quando estava vivendo isso. Se inclui nessa história, porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Quando somos fracos é que nós somos fortes, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O propósito não termina onde a sua visão acaba. Escuta isso. O propósito não termina onde a sua visão acaba. Eu não sei o que tem depois daquela parede. Minha visão acaba ali, mas o propósito não. Mas ele continua onde a sua fé começa. Eu vou repetir inteiro para você dar um glória a Deus bem alto. O propósito não termina onde a sua visão acaba, mas ele começa onde a sua fé alcança. Mas ele continua onde a sua fé começa. Quantos querem ter fé essa manhã para viver o seu propósito? Glória a Deus. Segundo lugar, agora de Cesareia até Roma. Irmãos, olha só. Deus falou do propósito, mas não falou do processo. Enfim, Deus coloca Paulo no barco para ele ir para Roma. Mas não era um transatlântico desse que você pega aqui no Golfo, vai para Cancún, volta todo bronzeado, toda bronzeada, para todo mundo perguntar: onde você estava? Aí você responde: eu estava num cruzeiro. Eu estava num cruzeiro. Esse já é o 15º cruzeiro que eu faço. Oh, Jesus amado. Paulo não entrou num desses não. Entrou num navio que levava farinha para Roma. Era um navio cargueiro. E entrou com escolta de soldados. E aí, pastor Marcelo, o que estava incluído no combo era, como é que fala quando all inclusive? Paulo entrou e era all inclusive, tudo incluído. Aí estava incluído, no caminho, uma severa tempestade, algumas injustiças, humilhação, como a irmã testemunhou, tentativa de assassinato. Depois aí vem o naufrágio para aquecer o coração de Paulo. E na ilha, a picada de uma víbora que não matou Paulo. É o processo. Você está aqui no ar-condicionado, numa igreja dessa. Entra no teu carro, vai para o seu trabalho, estaciona seu BMW, que eu nem sei falar outros carros mais chiques, a Lamborghini não sei das quantas, e ainda está dizendo: eu sofro na América, eu sofro nessa América. Ah, meu irmão, deixa Deus te dar uma chicotadinha nessa manhã. Ah, mas eu entro na minha Lamborghini e vou fazer uma faxina. Irmão, faxina aqui não é igual do Brasil não. Você joga uns produtinhos no banheiro, passa uns paninhos, levanta e anda na sua Lamborghini novamente. Põe até aquele óculos de sol. E quando ainda emparelhou e viu que alguém conhecido, abre o vidro, né? Aquele vidro que não dá para ver se não abrir. Aí dá um espirrão de mentira para a pessoa olhar e falar: bless you. Aí você fala: thank you. Ah, meu irmão, e tu tá reclamando da vida. Paulo entrou no navio, mas não sabia o que ele ia passar no processo. E quando esse navio começa, ah, meu irmão, quanta tribulação, quanta tribulação. Mas o Deus que havia visitado Paulo na cadeia, o Deus que tinha dito para ele que tinha um propósito dele ir para Roma, aparece para Paulo e diz: olha, lembra da sua promessa? Não vai acontecer nada, nem com você, nem com 270 e tantos marinheiros que estão a bordo. Todo mundo vai chegar em Roma. Mas não tinha dito que tinha um pequeno naufrágio no caminho.
Só disse, ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Porque sabe o que acontece, irmãos? Sabe quando eu perco o meu propósito? Quando eu esqueço dele. A luta e a tribulação não pode me fazer esquecer o meu propósito. Quando Deus falou que eu ia para Israel, quando Deus falou que eu ia às nações, foi o período mais duro que eu vivi na minha vida, irmãos. Para comprar o que comer em casa, era debaixo de oração e jejum. Aliás, o jejum era a melhor alternativa, porque não gastava o pouco que tinha lá na despensa e na geladeira. Mas Deus me levou a 31 nações, levou a mim, levou a minha esposa. Ali fizemos a obra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, e isso aqui você guarda no seu coração. É com humildade que eu vou dizer isso. Quando no Brasil estava uma febre do povo ir para Dubai, só rico ia no Dubai. Para a glória de Deus, já tinha ido 2 vezes. Ei, aquele que não tinha nada, Deus levou 2 vezes. E sabe por que Ele me levou? Pelo amor da palavra, pelo amor do propósito. Então, guarde, segure a tua promessa, porque a circunstância não vai tirar você dessa caminhada. Eu penso que Paulo já estava tão craque das tribulações que ele dizia: qual é a próxima, Senhor? Que venha a próxima, meu Pai, que eu já estou preparado. Agora, não era mais a vontade de Paulo. O que ele estava vivendo, e aqui é a grande diferença que pode virar a tua chave hoje, é que enquanto ele era Saulo, ele perseguia. Virou Paulo, ele passa a ser perseguido. A diferença é que quando ele era Saulo, ele governava a sua própria vida e tomava suas próprias decisões. Mas agora não era mais ele, mas era Cristo que vivia nele. E a vida que agora ele tinha, ele vivia pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou. Aí Paulo, no meio de tudo aquilo, recebe a palavra e Deus faz lembrar. Quero ler Atos capítulo 9, versículo 15, quando a palavra do Senhor vai dizer algo para mim e para você guardar no coração. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E a palavra diz que Paulo nem imaginava o sofrimento que ele iria passar. Deus contou para Ananias, mas não contou para Paulo. Ele vai padecer para ele aprender a me obedecer. Então, quando Paulo enfrenta a tribulação no mar, a injustiça, a tentativa de assassinato, o naufrágio, a picada, não era Satanás tirando Paulo do prumo, era Deus preparando Paulo para ser fiel. Porque tudo a gente culpa Satanás, e ele é o culpado mesmo de tudo, mas nem sempre é ele que está agindo. É permissão de Deus te preparando. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que essa tempestade ela vai passar, que esses naufrágios que você tem sofrido, as injustiças, as facadas nas costas, tudo isso Deus tem permitido, porque o propósito dele para você é grande. Você não sabe, mas ele revela. Você não sabe, mas ele está trabalhando nisso. Deus não está preso. Paulo estava preso, Deus não está preso. E vai se cumprir na tua vida. Sabe por que Paulo não se abalou no meio de tudo isso? Porque embora ele estivesse no barco, de fato ele estava na rocha e não no barco. Só 2 entenderam. Paulo entrou no barco, mas ele não estava simplesmente no barco. Ele estava na rocha. A rocha pode estar aqui e você sobe nela. A rocha pode estar no meio da tempestade e você vai subir nela. A rocha está lá na sua tribulação e você vai subir, vai permanecer. Porque quando nós estamos na rocha, nós estamos em Cristo. As coisas velhas passam. Ele levanta em determinado momento, ele diz: tempestade, aquieta-te. E ela obedece. Pedro anda por sobre as águas e ele sai do barco e ele anda. Leões fecham as suas bocas agora, porque o meu servo não será atingido. Fornalha, você pode estar 7 vezes aquecida, mas eu sou o refrigério e eu estou na fornalha. Se você tivesse entendido isso, você teria dado um brado, você teria rompido, porque esta manhã é o brado para você romper. Vamos ficar em pé para nós terminarmos.
Se você estiver entendendo isso, a sua saída será tão diferente da sua entrada. E você vai anotar em algum canto do seu celular, da sua agenda, da sua Bíblia. Você vai anotar em Atos 23:11 e vai dizer: o dia da minha vitória. Anota porque ela é real. Depois de quase 3 anos, Paulo chega aonde? Opa, vou ficar só com os irmãozinhos daqui, ó. Depois de quase 3 anos, Paulo chega aonde? Que era Roma naquela época. Igual os Estados Unidos hoje. Se você não lembrar da palavra epicentro, é isso que quer dizer. É o centro de tudo. Aí Paulo chega. Qual era o propósito que ele tinha que cumprir lá? Testemunhar a Deus. Era só isso que Paulo estava fazendo lá. Não era para ele visitar o Coliseu. Não era para ele ir na Fontana de Trevi, tomar aquele sorvete que tem lá em frente, maravilhoso. E depois voltar e falar assim: da última vez que estive em Roma. Porque brasileiro gosta de contar vantagem, né, irmão? Foi uma única vez para lá e falar assim: da última vez que eu estive lá. Para os outros pensar quantas vezes ele esteve, né? Aí Paulo diz assim: bom, então eu vou cumprir o meu propósito. Finalmente cheguei. Só que ele chega preso também, né? O status quo de Paulo não muda de Jerusalém para Roma. Ele continua preso. Mas ele disse: eu vou cumprir o meu propósito. Aí eu te pergunto: como que um preso cumpre o seu propósito? Como? Se ele não pode ir e nem vir. Se ele não pode sair e não tinha tornezeleira para avisar ele naquela época. As pessoas iam até Paulo. Paulo pregava para o carcereiro, que contava para o outro, 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 que contava para o outro. Pessoas iam visitar Paulo. Paulo testemunhava: oh, você não imagina, eu entrei num barco. Foi uma aventura com emoção. Se Paulo tivesse pego o barco lá no Nordeste, eles dizer com emoção ou sem emoção. Paulo diz: foi tanta emoção, me aconteceu isso. E por fim na ilha, a víbora ainda pega no meu braço, na minha mão e ainda me morde. É mesmo, Paulo, mas tu está aqui ainda? É, meu filho, porque o veneno da víbora perto da cura de Deus não é nada. Porque o veneno da víbora perto da cura de Deus não é nada. Então, meu irmão, ó Murilo, vai lá e faz a obra. Ó Diego, vai lá e faz a obra. Está cortando cabelo? E vai contando. Você não sabe, lá no Culto Hope tem milagre. Jesus está lá. O Nazareno passou por lá hoje. Muitas coisas aconteceram. Está voltando para o Brasil temporariamente e vai declarando: em breve eu estou voltando, em breve eu estou voltando, em breve eu estou voltando. Mas eu não estou voltando sozinho. Eu vou trazer os meus filhos no braço. Eu vou trazer os meus filhos no braço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder nas nossas palavras. Há poder, há poder, há poder, há poder. E mais, durante este período, Paulo, além de testemunhar, não tinha quase o que fazer preso. Ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. 4 dessas cartas que lemos aqui na Bíblia, Paulo escreveu na sua primeira estada em Roma, cumprindo o seu propósito. E o que eu aprendo então para nós finalizarmos? Primeiro, nada tirou Paulo do seu propósito. O título dessa mensagem, até onde você enxerga o seu propósito, tem como objetivo trazer a memória e o seu olhar firme para o seu propósito. Porque nada do que foi acontecendo durante o processo tirou o olhar de Paulo do seu propósito. Se você entender isso, você já vai começar a fazer uma limpeza, uma faxina, removendo tudo aquilo que tentou tirar. Não se perca nessa caminhada, porque Deus não esqueceu o seu propósito. Você pode até ter esquecido o que você pediu lá atrás, mas Deus, Ele não esquece. Então Paulo disse: pode vir naufrágio, pode vir tempestade, pode vir tentativa de assassinato, pode vir injúrias, pode vir humilhações, pode vir picada de víbora, posso passar fome, pode vir a nudez, pode vir a tribulação, pode vir a angústia, mas nada vai me separar do meu propósito. Nada vai impedir. Segundo, olha isso que lindo. Roma recebeu Paulo como um prisioneiro, mas foi alcançada pela mensagem de um embaixador.
Paulo adentrou Roma como um prisioneiro, quem sabe com correntes, a escolta. Ele entrou como um prisioneiro, mas sabe o que aconteceu? Aquele prisioneiro tinha uma mensagem, aquele prisioneiro tinha um DNA, aquele homem evangelizou Roma como um embaixador, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Meu irmão, levante a tua cabeça, para de abaixar a sua cabeça. A roupa da humilhação não é sobre nós. Ele entrou como um prisioneiro, mas ele mostrou a realeza dele. Você faz parte da realeza celestial. Terceiro, o diabo tentou calar Paulo em Roma, mas Deus transformou sua prisão no púlpito. O que é púlpito? É o altar onde prega. Satanás tentou manter Paulo encarcerado. Aí Deus disse para Satanás: quem te disse que Paulo não pode pregar estando preso? E a cadeia se transformou no púlpito. Seu local de trabalho é seu púlpito. Você dentro do seu carro é seu púlpito. Irmã, irmão, quando você estiver lá limpando uma casa, lembre-se, é o teu púlpito, porque ali Deus está te forjando para o seu propósito. Nessa construção maravilhosa lá fora, de 50 graus, gostoso, calor, você já nem precisa tomar um monjaro, você já está emagrecendo lá na construção. Deus está te dizendo, é o teu púlpito, é lá que eu te coloquei. O teu propósito vai te alcançar. Tudo que você fizer para o Senhor, debaixo da orientação do Senhor, em momento oportuno Deus vai te exaltar, porque Deus humilha aquele que está tentando se exaltar, mas Deus exalta aquele que está sendo humilhado. Hoje você pode estar aqui, ó. Daqui a pouco você está deste lado, porque basta Deus dizer uma palavra e tudo acontece. Nada e nem ninguém conseguiu tapar o olhar de Paulo para que ele não conseguisse enxergar o seu propósito. E o mesmo Deus está neste lugar. O mesmo Deus está neste lugar. O mesmo Deus está neste lugar.